Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes da semana para os mercados. E já vamos abrir falando do Brasil, que abre 155.178 vagas de emprego com carteira assinada, superando as estimativas. A mediana de expectativas de 19 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor Data era de uma criação de 145 mil vagas. Esse dado é resultado de 1,7 milhões de admissões e 1,6 milhões de desligamentos. Dados, é claro, vindos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Houve abertura de vagas em 4 dos 5 setores da economia em janeiro. A exceção ficou com o comércio, que teve um fechamento de 60.088 vagas. A agricultura gerou 25.014 vagas, indústria geral 51.419, construção 36.809 e serviços 102.026 empregos. Em janeiro de 2022, o salário médio de admissão foi de R$ 1.920, sendo esse um aumento real de R$ 115,24 ou de 6,38% na comparação com dezembro de 2021. O maior salário médio de admissão foi no setor de serviços, registrando um valor de R$ 2.067, seguido por construção de 1.932, indústria 1.917, agricultura 1.670 e comércio 1.655. Falo também da produção industrial brasileira, que recua 2,4% em janeiro, no caso 3,5% abaixo do patamar pré-pandemia e 19,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 7,2%. Ambos os dados são acima das expectativas do mercado, que se preparava para uma queda de 1,9% na comparação mensal e de 6% na comparação anual. Na comparação com dezembro de 2021, 20 das 26 atividades tiveram um recuo na sua produção. O destaque negativo foi para o grupo de veículos automotores, reboques e carrocerias, recuando 17,4%, seguido de indústrias extrativas, com uma queda de 5,2%. Esses setores tinham subido, respectivamente, no mês anterior, 18,2% e 6%. Agora, o que está na cabeça de todo mundo é a inflação, e mais uma força inflacionária vem aí. Petrobras anuncia elevação de preços da gasolina em 18% e de 25% para o diesel. O preço médio da venda da gasolina da Petrobras para distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 27% do etanol, a variação na bomba será de 44 centavos por litro. O gás de cozinha também terá um aumento. O preço médio de venda do insumo passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo. Mesmo assim, os preços da Petrobras seguem defasados. E para tentar conter essa força inflacionária, o Senado aprovou um projeto criando um vale gasolina e mudando a política de preços da Petrobras. O projeto estabelece limites para a variação do preço dos combustíveis e cria o auxílio gasolina. Taxistas e motoristas de aplicativo receberão um auxílio gasolina de R$ 300, enquanto motoristas de motos de até 125 cilindradas um de R$ 100. O benefício será um custo limitado a R$ 3 bilhões. A proposta também modifica os preços de referência, pelo qual a Petrobras faz os reajustes. Além da cotação do mercado internacional e das despesas de importação, os custos internos de produção também deverão ser considerados, o que, desindexados do câmbio, levariam os preços para baixo. Além do Senado, quem também se movimenta é a Câmara dos Deputados, que aprova um texto base de um projeto que muda as regras do ICMS sobre combustíveis. O texto base do projeto altera as regras de cobrança do ICMS, e os deputados também referendaram quase todas as mudanças feitas no Senado ainda esta tarde, entre elas a isenção do PIS e COFINS sobre o diesel, o gás de cozinha e o querosene de aviação até o fim de 2022. Agora os parlamentares vão analisar os destaques. Concluída essa etapa, o texto vai à sanção presidencial. Inclusive, a nossa inflação oficial acelera 1,01% em fevereiro, o maior valor para o mês desde 2015. Os grupos de educação e alimentação foram os maiores impactos no período, com uma alta de 5,61% e 1,28%, respectivamente. O índice ficou 0,47 ponto acima do registrado em janeiro. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula uma alta de 10,54%, bem acima do teto da meta desse ano, que é de 5%. O índice também veio acima das expectativas de analistas, que estava em uma alta de 0,95% na comparação mensal e de 10,5% na comparação anual. Aqui a gente vê a evolução do IPCA acumulado nos últimos 12 meses. E apesar dessa queda em dezembro, a gente parece estar voltando a subir. Falo também das vendas nos shoppings, que numa comparação anual crescem 10% em janeiro. Além disso, o estudo aponta que o fluxo de visitantes em centros de compras teve um crescimento de 22,3%.
O maior avanço foi visto na região norte, de 27,1%, seguido de sudeste, 11,7%, nordeste, 8,7%, sul, 8,4% e centro-oeste, 5,5%. O valor médio gasto pelos consumidores em shoppings fechou janeiro de 2022 em R$ 130,94, valor 16,4% superior aos R$ 112,46 de janeiro de 2021. Para finalizar o tema Brasil, vamos ver o Boletim Focus do dia 4 de março, que mudou mais uma vez as suas previsões para o IPCA, subindo-a para 5,65% em 2022. Também mudaram as expectativas para a variação do PIB, agora para um crescimento de 0,42%. As expectativas para a Selic se mantiveram em 12,25%. Falando agora das consequências da guerra na Europa, Biden proíbe importação de petróleo da Rússia, como mais uma sanção à guerra na Ucrânia. O anúncio veio na terça-feira, dia 8, e proibia importações de petróleo, gás e carvão da Rússia. Além dos Estados Unidos, o Reino Unido também anunciou que encerrará as importações de petróleo da Rússia. A União Europeia, no entanto, não seguiu os aliados e, em vez de barrar as importações de gás russo, deve reduzi-la em 2/3 no prazo de um ano. Além disso, uma série de empresas deixaram de atuar na Rússia. Vou trazer aqui algumas delas, na verdade esse número já está em mais de 180, mas aqui vou trazer algumas das principais. Elas incluem Apple, Facebook, TikTok, Microsoft, Intel, Nintendo, Netflix, Spotify, diversas empresas de aviação, montadoras como BMW, Ford, Hyundai, Honda, Volkswagen, Toyota, empresas esportivas e de varejo, empresas como McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, Heineken, Starbucks e companhias de pagamento como PayPal, Mastercard, Visa e American Express. Mas mesmo depois de tudo isso, a Rússia amplia sua ofensiva com ataques aéreos em cidades do oeste da Ucrânia. A Rússia atacou 3 novas cidades na Ucrânia nesta sexta-feira, incluindo 2 no oeste do país. Dessa forma, a guerra continua escalando. Quem também sofre com a inflação é os Estados Unidos, que tem um novo recorde para fevereiro, acumulando 7,9% em 12 meses. O preço da gasolina explica quase um terço dessa aceleração, tendo uma alta de 6,6% em relação ao mês anterior. E é muito interessante a gente saber que esse índice ainda não está contabilizando os picos no preço do óleo Brent que ocorreram depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, sendo mais uma evidência de que a inflação mundial não é transitória, como por tanto tempo foi dito pelos bancos centrais dos Estados Unidos e da União Europeia. Essa alta de 7,9% é a maior desde janeiro de 1982. A variação do mês foi de 0,8%. Outra coisa que ainda não foi refletida na inflação dos Estados Unidos são os extensivos gastos do governo americano com ajudas ao governo ucraniano, e o Senado passa um projeto de lei de fundos do governo, que por sua vez autoriza quase 14 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Essa ação vai fundar o governo até setembro, prevenindo a falta de fundos para a operação governamental. A legislação também inclui 13,6 bilhões de dólares em ajudas humanitárias e militares para a Ucrânia. Para aprovar o projeto, foram retirados da proposta 15,6 bilhões de dólares em gastos suplementares com o plano de alívio à pandemia. Mas mesmo essa parte tendo sido retirada, mostra a intenção do governo de continuar com grandes gastos, mostrando que também para os Estados Unidos as pressões inflacionárias não devem cessar tão cedo. E só para esclarecer, a totalidade desse financiamento aprovado pelos Estados Unidos é de 1,5 trilhão de dólares. Sobre a zona do euro, os investimentos impulsionam o crescimento do PIB no quarto trimestre. Contudo, houve uma queda no consumo das famílias devido a outra onda de Covid. Além dos investimentos, o aumento dos estoques também impulsionaram esse crescimento do PIB. A Agência de Estatísticas da União Europeia confirmou sua estimativa anterior de que o PIB dos 19 países que usam o euro avançaria 0,3% no trimestre. Essa marca também representa um avanço de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse avanço trimestral, os investimentos contribuíram 0,7 pontos percentuais e os estoques mais 0,3 pontos. O consumo das famílias, porém, caiu 0,3 pontos e o comércio teve uma contribuição negativa de 0,6 pontos percentuais. Vamos agora para o cenário corporativo, começando a falar do Rio de Janeiro, que assina um protocolo de intenções com a Nasdaq para ter uma bolsa de créditos de carbono. A mesma é prevista para o segundo semestre de 2022. A plataforma se focará na negociação de créditos de carbono e ativos ambientais como energia, clima e florestas. Como a gente sabe, um protocolo de intenções não é vinculante, mas de qualquer maneira parece que isso vai acontecer, e apesar de que não terão, pelo menos a princípio, empresas sendo negociadas, isso coloca em xeque a ideia de que a B3 seria um monopólio para sempre. Trago também informações relevantes para a Oi. CAD manteve a aprovação de venda da unidade móvel. Essa decisão vem depois do recurso apresentado pela Algar Telecom e pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas. Ambas recorreram ao CAD alegando que os termos do acordo eram diferentes do que aqueles
impostos e informados durante a sessão de julgamento. Apesar disso, o órgão aprovou por unanimidade a incorporação de imposições unilaterais que assegurem a mitigação de riscos concorrenciais no setor de telecomunicações. Vou falar também da Edux, a dona da Estácio, que compra Hardwork. No caso, a compra é de 51% da startup Hardwork, uma companhia de cursos preparatórios para a residência médica. A compra envolve duas etapas do pagamento. A primeira, de 20 milhões de reais, é uma injeção de capital no caixa da startup, e a segunda é uma aquisição secundária de ações dos atuais acionistas, no valor de 32 milhões de reais. Os 49% restantes da Hardwork vão continuar sob titularidade dos sócios fundadores, e esses seguirão à frente da gestão da operação. E para finalizar, vou falar da BRF. A gente já sabe que a Marfrig tinha uma grande posição nela, e agora a Marfrig assumirá a gestão via conselho, com o próprio Molina como líder. A Marfrig agora tem mais de 33% do capital da BRF e apresentou sua chapa para um novo conselho de administração da mesma, cuja eleição está marcada para uma assembleia em 28 de março. O colegiado sugerido já teve aprovação dentro da própria BRF, pois é ela quem submete a votação. O Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça daquele like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, comentar aí embaixo o que você está achando desse novo modelo de vídeos. E é isso, até a próxima!